e deixe o seu comentário, porque eu leio todos os comentários. Você sabe, você que acompanha as lives, você sabe que eu leio todos os comentários. Esse é o canal do Cereto. Quero falar da contusão do Diego Palacios. O Corinthians anunciou que o Diego Palacios sofreu uma contusão no jogo de ontem, no músculo posterior da coxa direita. Uma contusão que vai tirar o Diego Palacios do jogo contra o São Paulo na terça-feira. Ele não vai jogar contra o São Paulo na terça-feira, mas não se sabe ainda o tempo de tratamento, quanto tempo ele vai ficar de fora do Corinthians, mas pelo menos não é uma contusão no joelho, né? Porque se imaginava que pudesse ser uma contusão no joelho, e aí a contusão no joelho costuma ser mais grave, com um tempo maior de recuperação. Portanto, a contusão no Diego Palacios foi no músculo posterior da coxa direita, e ele vai ficar um tempo indeterminado longe do Corinthians, mas com certeza, longe do time, mas com certeza vai ficar de fora do jogo contra o São Paulo, o que é uma pena, porque ele estava fazendo apenas a estreia dele com a camisa do Corinthians. E você vê que situação está o Corinthians, né? Dos 6 jogadores que contratou o Corinthians, 3 deles o Corinthians não pode utilizar neste momento. O Gustavo Henrique está sem condições físicas de jogar, está ainda se recuperando fisicamente, se condicionando melhor fisicamente. Gustavo Henrique, zagueiro que veio lá do Valladolid da Espanha. O Diego Palacios, machucado, portanto, também não pode jogar contra o São Paulo. E o Rodrigo Garro, sem inscrição, também não vai jogar contra o São Paulo, a não ser que o Corinthians consiga, de hoje para amanhã, essa inscrição, ou até segunda-feira, né? Ele tem que conseguir até, no máximo, essa segunda-feira, a inscrição, regularizar a inscrição do Rodrigo Garro, mas acontece que o problema é que o time lá do Talleres, da Argentina, está segurando a inscrição, enquanto o Corinthians não pagar o que ele, time argentino, acha que deve. Porque pelo contrato, o Corinthians já pagou aquilo que deve. Mas o time da Argentina está dizendo que o Corinthians tem que pagar um pouco a mais para pagar os impostos. Ou seja, o time argentino está dizendo que o que foi pago pelo Corinthians teria que ser pago líquido. O Corinthians pagou bruto. A briga é por essa questão de impostos. E enquanto isso, o Diego Palacios não tem a sua documentação. O Rodrigo Garro, perdão. O Rodrigo Garro não tem a sua documentação regularizada e o Corinthians já entrou na FIFA para tentar resolver essa situação. Os outros dos 6 titulares, 3, portanto, não podem jogar. Dos 6 jogadores contratados, né? 3, portanto, não podem jogar. Os outros são o Félix Torres, que também é titular, o Hugo, que é titular, e o Ranieri, que é titular. São 3 jogadores titulares, o Félix Torres, o Hugo e o Ranieri. Esses 3 estão jogando e vão jogar contra o São Paulo. Os outros 3 fora, portanto, Gustavo Henrique machucado, Gustavo Henrique sem condições físicas, o Diego Palacios machucado e o Rodrigo Garro sem inscrição no campeonato. Bom, quero falar também do Mateuzinho, porque o Corinthians espera pela contratação do Mateuzinho, só que o Botafogo entrou na parada. O Botafogo, através do John Textor, o seu presidente, está atravessando o Corinthians, já conversou com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, já fez uma proposta ao Flamengo e está entrando na parada, portanto, para a contratação do Mateuzinho. O Flamengo já aceitou negociar o Mateuzinho com o Botafogo, só que o Mateuzinho quer vir para o Corinthians. O Flamengo agora então está tentando convencer o Mateuzinho a ir para o Botafogo, porque o Flamengo entende que a proposta do Botafogo é melhor para o Flamengo. O Corinthians, que fez uma proposta de 3 milhões de euros ao Flamengo pela contratação em definitivo do jogador. Primeiro, seria uma proposta pela contratação por empréstimo, não deu certo esta proposta pela contratação do empréstimo, o jogador estava, inclusive, já treinava com a camisa do Corinthians, retornou para treinar com o Flamengo, e agora a proposta do Corinthians é pela contratação em definitivo do Mateuzinho. Mas o Flamengo entende que o Botafogo fez uma proposta maior, uma proposta mais interessante. Então, é outro time que pode dar um chapéu no Corinthians neste mercado da bola. Bom, agora eu quero falar do Pedro Raul. Pedro Raul é o novo centroavante do Corinthians. Pedro Raul ainda não é oficial, mas o torcedor corintiano pode comemorar. Pedro Raul foi contratado pelo Corinthians 5 milhões de dólares, 24 milhões de reais.
o Corinthians pagou ao Toluca essa quantia de 24 milhões de reais pela contratação do Pedro Raul, e de forma parcelada. Ainda faltam alguns detalhes para que o negócio seja sacramentado. Lembrando que o Pedro Raul foi vendido pelo Vasco ao Toluca exatamente por 5 milhões de dólares, por 24 milhões de reais em junho de 2023. E o clube mexicano queria recuperar o investimento do jogador. Está exatamente recuperando o investimento do jogador, porque o Corinthians está pagando exatamente o que o Pedro Raul, o que o Toluca pagou ao Vasco pelo Pedro Raul. A informação de contratação do Pedro Raul foi dada em primeira mão pelo repórter Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes. Dos 19 jogos disputados desde a chegada do Pedro Raul ao futebol mexicano, o Pedro Raul foi titular em 10. Então ele foi 10 vezes titular em 19 jogos disputados, marcando 4 gols e dando uma assistência. A última vez que ele entrou em campo foi no dia 12 de janeiro, quando atuou 61 minutos contra o Querétaro pelo Campeonato Mexicano, antes de sair com um desconforto muscular. O Pedro Raul deve chegar nos próximos dias em São Paulo para fazer exames médicos e para assinar o contrato com o Corinthians. Os números do Pedro Raul nos times pelos quais ele passou. No Toluca, no México, então, 19 jogos, 11 como titular, como eu disse, 4 gols marcados e uma assistência. No Vasco, em 2023, 25 jogos. Então, no ano passado, ele jogou pelo Vasco e jogou pelo Toluca, jogou pelos dois times. Jogou 25 jogos, 9 gols marcados e 3 assistências. No Goiás, em 2022, foi a principal temporada do Pedro Raul. 50 jogos, 26 gols marcados e 2 assistências. Foi vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro com 26 gols marcados. Foi inclusive elogiado pelo Tite, à época técnico da seleção brasileira. O Juárez jogou também no Juárez do México. Fez 7 jogos apenas, 2 gols marcados apenas e uma assistência. Também jogou no Japão, Kashiwa Reysol do Japão. 11 jogos, 3 gols e 3 assistências. Jogou também no Botafogo em 2020. 39 jogos, 12 gols e 2 assistências no Botafogo. No Atlético Goianiense, ele fez 47 jogos, 12 gols e 2 assistências. E no Vitória de Setúbal de Portugal, ele fez 24 jogos, 4 gols e nenhuma assistência. É um jogador que tem característica de fazer o pivô, o jogador que tem característica de realmente ser o centroavante, aquele centroavante nato, centroavante característico de bom cabeceio, tem boa altura, faz gols de cabeça, né? Sua principal característica é fazer gols de cabeça, porque ele é alto. Então é um jogador que o Corinthians não tem nesse momento no elenco e um jogador que vem para fazer sombra para o Yuri Alberto. Pedro Raul é o novo centroavante do Corinthians. E quero dizer a vocês o seguinte, que o Augusto Melo vai para a Europa nesta semana, no começo da semana, no começo de fevereiro. Vai para a Europa e promete a contratação de pelo menos mais 2 jogadores. Segundo informações, já há 2 jogadores que estão bem encaminhados nas tentativas de contratação do Corinthians. Então o Corinthians está tentando contratar pelo menos, na verdade o Corinthians, como eu disse aqui, está tentando mais 6 reforços, né? Um lateral direito, um zagueiro, um volante, um meia, um ponta, um centroavante. Bom, centroavante agora é o Pedro Raul. Então o Corinthians vai tentar mais 5 reforços pelo menos, além do Pedro Raul. Um lateral direito, um zagueiro, um volante, um meia e um ponta. Né? O Corinthians está no mercado da bola, até porque o Corinthians está muito mal das pernas. O Corinthians que venceu o Guarani no primeiro jogo do Campeonato Paulista, mas perdeu 2 jogos seguidos para o Ituano e para o São Bernardo, e fica cada vez mais evidente que o Corinthians precisa de elenco para disputar as competições desta temporada, o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. Se não quiser passar vergonha, se não quiser passar vergonha, o Corinthians precisa de reforços e é por isso que o Corinthians está em busca deles no mercado da bola. Salve nação, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, viu meus amigos? Meus amigos, estamos chegando aí a quase 50 mil inscritos. Meu muito obrigado, minha gratidão enorme aí de coração mesmo, tá gente? Estamos batendo uma meta aí de 50 mil inscritos graças a vocês.
Você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Todos os dias a gente traz novidades aqui do Coringão, notícias, informações, tudo que acontece aí, tudo que tá acontecendo de fato aí dentro do Coringão, beleza? Meus amigos, Pedro Raul confirmado aí no ataque do Timão, tá? Ele já tava sendo especulado aí há um bom tempo, né? Já tava basicamente aí nesse mês de janeiro, ele tava sendo especulado, teve proposta, teve disse-me-disse. Aí de fato, o Corinthians confirma aí a contratação do jogador, tá? Para ser um novo reforço no ataque do Timão, tá? Para virar sombra aí, ou quem sabe talvez virar titular aí no lugar do Yuri Alberto, tá? O Pedro Raul, ele não é um dos melhores atacantes do mundo, não é um imperador, um Ronaldo Fenômeno, um Romário, um Bebeto da vida, não é, tá? Mas é mais um reforço que com certeza chega aí para auxiliar, para agregar, para ajudar aí a reforçar o elenco do nosso Timão, beleza? E eu tenho certeza que ele vai bater de frente, ele vai brigar com o Yuri Alberto aí para ser titular, beleza? Ele é um jogador alto, um bom cabeceador, tem um bom cabeceio, um ótimo cabeceio, né? E é um defeito aí do Yuri Alberto. O Yuri Alberto também não é não é tão alto assim, um jogador alto, mas de cabeça ele não faz muito gol de cabeça. Então a gente vai ganhar nisso aí com o Pedro. Então seria até interessante para você até para colocá-lo no segundo tempo, né? Para reforçar o cabeceio, né? A bola levantada lá no escanteio também, no campo adversário, o Timão fazer o gol com o Pedro Raul de cabeça, né? O Mateuzinho aí também tá avançando aí as negociações do Mateuzinho com o Corinthians, tá? Eu acho que vem a contratação aí, tá, gente? Mas eu quero saber a tua opinião, tá bom? Então se você curtiu esse vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreve no nosso canal Alerta Corinthians Oficial, deixe seu comentário, tá bom? Forte abraço a todos aí, até o próximo vídeo.